4 anos eu tenho. Eu fui nascida e criada mesmo aqui, nesse lugar, nunca saí daqui. Meu nome é Clodoaldo Farias Maciel. Atualmente eu sou coordenador da associação da Marquise, que é a Associação dos Moradores e Agricultores das Comunidades de Santa Quitéria e Tanquanzinho. Tenho 51 anos. Meu nome é Olga Dilson dos Santos. 78 anos. Nasci dia 1º de janeiro de 1945. Meu nome é Raimunda da Conceição Trindade. Bem, a origem da comunidade ela surgiu há mais de 200 anos, né, com a família dos Guerreiros e dos Guilhermes. Essa família que eu estava falando anterior, eram famílias também de origem de uma outra comunidade que se chama Itanquamiri, que é daqui, né? Que se expandiu para cá com a compra das terras para cá também. Por isso que se originou Itanquanzinho. E a comunidade de Santa Quitéria, ela surgiu devido à família dos guerreiros doarem uma parte, né, de suas terras a uma das suas afilhadas, uma da afilhada deles, que se chamava Teovina, que ela morou, como eu disse há pouco, bem aqui na estrada e depois ela morou aqui na beira do rio, onde ela tinha um comércio. E como ela não depois que ela recebeu as terras, né, essa parte aqui de Santa Quitéria, ela precisava dar o nome a essa terra que ela tinha ganhado. E como ela não sabia como dar esse nome, né, ela visitava muito a igreja de Santo Alexandre na época, que estava surgindo Belém também, Belém da época. Ainda não era esse tamanho todo que é agora. E ela visitava essa igreja e lá ela encontrou a Santa Quitéria, né? Uma imagem de Santa Quitéria, e ela se interessou pela imagem, pela boniteza da imagem, pelo nome, e colocou esse nome Santa Quitéria nas terras que ela tinha ganho. Como o período da escravidão já tinha acabado, né? Eles não puderam mais escravizar ninguém, eles usaram um outro método de escravidão, no caso, que eles passaram a cobrar o aluguel, né, dos moradores para trabalhar e morar. No período da escravidão, quando terminou a escravatura, né, esses senhores eles foram embora e os escravos ficaram na terra trabalhando e morando, não tinham para onde ir e ficaram na terra. Daí que surgiu as famílias que hoje moram aqui. E como que era a educação, mestre, aqui na sua comunidade? Era muito atrasado. Muito atrasado? Era muito atrasado. Atrasado mesmo. Quando a gente tem gente, os filhos, a gente tinha que andar de casquinho, remo, para estudar em outros lugares fora daqui. Mas eram lugares distantes ou eram lugares próximos? Distante, era muito distante, sim. Era distante, sim. Aí onde tinha uma escola, nem colégio, uma escola assim, simples. Era lá no Genipaúba. Era. Agora não, há poucos tempos já surgiu esse colégio aí, que graças a Deus tá indo, né? Estudava assim, particular, o pessoal, meus filhos, praticamente, meus irmãos estudaram sempre particular, com outra pessoa que sabia um pouco. Aí eu ensinava eles, né? Para desenvolver um pouco eles. Entendi. Mas colégio mesmo aqui é o primeiro que existe, que tem que ensinar. A Marquise ela surgiu assim. A nossa comunidade é uma das últimas comunidades do município do Acará. Então, para cá não tinha nenhum tipo de organização. A dona Dica, que é uma tia minha, ela começou a trabalhar com esse negócio de associação, mas só que não ia para frente, que era só uma associação de moradores, né? Aí não tinha como, não tinha nem registro, não tinha nada. Em que eu tive que estudar para Belém, né? Que aqui não tinha escola. Eu estudei um pouco na escolinha ali da Ana até a 4ª série. Aí eu fui para Belém. Eu queria até terminar o 2º grau, eu queria fazer o 1º e o 2º grau. Quando eu voltei de lá, se eu não me engano, em 2007, aí eu fiz um curso de professor voluntário no Acará, num projeto que se chamava Mova Cabana Acará. Aí eu vim para cá, formei duas turmas de jovens e adultos para trabalhar. Então, dentro dessa roda de cultura, que a gente começou a discutir uma forma de organização para a nossa comunidade. E foi aí, então, que a gente dissolveu a associação que tinha anterior e montou a Marquise.
Aí trouxemos para cá o Zé Carlos para fazer a palestra, o Zé Carlos, o seu Zeca, o pessoal de lá do Tanquamiri, que já eram antigos no movimento, aí eles ajudaram a gente a fundar. A importância dela foi que de lá a gente passou a ter visibilidade, que não tinha, a gente correndo atrás, já que nós éramos descendentes dos escravos antigos, né? E fomos correr atrás dos direitos que a gente tinha, e nós temos. Né? Foi aí então que a importância dela, da Marquise, nesse período foi. A gente conseguiu o título de terra que a gente não tinha, começou a correr atrás do projeto de moradia, que a gente conseguiu trazer, e vários outros projetos de geração de renda. No período antigo, ainda no período da escravidão, a mãe da vovó mesmo lá me contava muito. Tem muitas histórias que hoje eu conto que ela mesma me contou, né? Quando ela estava viva, que ela contava muitas histórias. Então, no período da escravidão, o pessoal trabalhava muito na fazenda de olaria. Cara, quando era aí daqui para a beira, daqui quando não era essa estrada, era um caminho, tinha uns buracos que os pretos tiravam o barro, né? Cada buraco consta, tirava o barro para fazer o tijolo, fazer telha. Eu estava aí uns 10 ou 12 para cavar aquilo, um bocado carregava. Aí lá tinha uns bois, né? Aí botava aquele boi, botava aquele barro num lugar grande assim, próprio lá. Aí o boi pegava aquilo, amarrava um pau fora de peça de pau atrás, aí o boi rodava. Aí rodava uma roda para bater aquele barro, né? Aí o cara catava aquela raiz tudo bem catadinho e lá ia amassando aquele barro, já estava virado que o boi virava. Aí nós amassava com a mão e ia botar no outro lugar lá. Lá você viu, outro ia preparar a massa para ir jogando na forma para fazer a telha. Aí quando eu cheguei para cá, tinha quantidade de tubo e tijolo e telha ali. Tijolo, aqueles tubos, tinha tubo até um tempo eu tinha aí. Tinha tubo dessa grossura, dessa altura, assim, dessa grossura. Aí, tinha até dessa grossurinha assim. E aí quando eu chego aí, o branco mandou que a cidade era pequena. Aí o governador encomendou um bocado de tubo de toda a grossura, que na cidade não tinha encanação, né? Era tudo água de poço, algum lugar, aquelas casinhas na cidade. Aí ele mandou fazer tubo de tudo, a grossura e todo tamanho, aquela boca para ser de parafuso, assim, tudo de barro, né? Que era para parafusar. E quando estava pronto tudinho, já estava queimado tudo, e já era, aí ele ia mandar o barco buscar, né? O tubo para levar para fazer a tubulação de Belém. Aí entra o barato, o governo novo. Aí o barato aí chegou, aí o cara não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores, né? Não era mais, como é? Os pretos, né, que trabalhavam, trabalhavam, mas era ganhando dinheiro, não era apanhando mais. Aí o barata pegou o cargo e disse para o cara que ele não queria os tubos. Ele ia fazer de encanação, né? De ferro, que o tubo ia estragar, e o ferro não. Aí olha o rabo do cara, aí ficou tudinho ali, ficou devendo o pessoal tudinho. Não tinha com que pagar, que tinha que vender o tubo para lá. Era para o governo pagar ele.
para o governo pagar ele, que era para ele pagar os trabalhadores. Aí ficou. Quando eu vim para cá, em 60 que eu vim para cá, tinha cada monte de tubo assim, mas muito. Lógico, como daqui para ali, assim, de tudo tamanho. Aí foram carregando. Depois aterrou, quebrou. A telha foi bom que muito aproveitou. Eu fiz a telha, tijolo, e aproveitamos, mas o resto não. Aonde vocês saltaram, até vocês chegaram na terra firme, vocês vieram por uma passarela de aterro. Essa passarela foi a comunidade mesmo que aterrou. Embaixo dessa passarela tem uma passarela de pedra feita pelo japonês que tinha um pimental aqui depois, né, que ele comprou as terras da Teuvina. Ele fez uma passarela de pedra para ele contratou até na beira do rio para levar o carregamento de pimenta do reino, que era aqui atrás do pimental. Aí eu trabalhava no pimental para ir, ia me embora, de manhã cedo. Eu me levantava, fazia café, tomava e ia embora. Ah, isso era fácil para mim. É um toco assim, aí plantava aqui os filhos de pimenta da pimenta. Plantava, quando dava, ia subindo, ele vai enrolando. Ia enrolando. Na estaca aqui. Aí, quando ela amadurecia, ela ficava vermelha, ela ficava amarela, ela não ficava verde, ela amarelava, aí envermelhava, estava madura. A gente ia para lá, tirar aqueles cachos compridos assim. Só tirava, enchia um bisaco de sal. A gente colocava aqui, passava aqui era só colhendo e jogando aqui dentro. Era às vezes 50 reais. Mas até 20 era por quilo, acho. Que eles aborreciam, quando era pouco, aborrecia, né? Que não dava para nada. Então nesse período era assim, era a cana-de-açúcar e o trabalho de olaria. Depois que terminou a escravidão, os senhores foram embora, aí o pessoal que ficou, os trabalhadores, eles começaram a pagar aluguel para trabalhar e morar. Aí eles começaram a trabalhar na lavoura, no cultivo da mandioca e também no corte do látex de seringa. A senhora chegou a trabalhar com seringueira? Era assim, o caminho, tinha o caminho, nós pegávamos o caminho lá no fim. Era assim, quase plantado, né? Uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Aí tinha que pegar uma faca e ia cortando, limpava o caminho, aí cortava, descia aquele leite, aí ela pregava uma tigela para a gente colher aquele leite, falei. Aí ela vinha embora, chegava aí, ela tinha um tal de botar para defumar, né? Ela cortava um bocado de pedacinho de pau, assim, de açaizeiro, desses paus de açaí. Ela fazia o fogo, aí furava uma lata, enchia ali. Aí aquela fumaça assim, ela ficava rodando. Até ficar bem vermelhinha aquilo. Com o tempo ela tirava daquele pau, ela colocava na água. No outro dia ela tornava a tirar para escorrer aquela água e defumava. E passou-se anos depois, aí já veio o cultivo do açaí. E até então isso não tinha, isso era bem pouquinho mesmo. Só dava uma safra no ano. Quem tinha era só nas ilhas, não tinha açaizó que nem tem hoje aqui, na terra dele não tinha. E isso veio, começou acho que por volta de uns 30 anos atrás, não é muito antigo, não é recente que começou o trabalho de manejo que ninguém tinha, ninguém sabia. E já veio a assistência técnica, que já ensinou para a gente ter essa produção, que hoje em dia é o carro-chefe, né, de todos os moradores aqui, é a produção do açaí. Aliás, a história do passado com relação às histórias culturais era que no período da mamãe, tinha o cordão de pássaro, que hoje não existe mais, tinha a ladainha, e praticamente isso já acabou, a folia de rei, que não tem mais. O que se tem hoje ainda são aquelas festas tradicionais, que é as festas de mastro, que isso surgiu também lá no período da escravidão, que ainda resiste até hoje, mas só que já é com uma nova roupagem, que ao invés da fruta, né, o pessoal hoje em dia já colocou no mastro conserva, sardinha,
esquilho, bolacha, biscoito. Ah, já mudou já essa parte da cultura já. E as festas de tradições, que é a festa de santo, que ainda tem. E ainda tem também a matriz africana, que nesse tempo era muito forte, né? Inclusive aqui no Ailton, onde ele mora, que é o vice-presidente no Cuju, tinha um campo que era o campo de encontro da Umbanda, que era só de umbandista, mas era muito. Mas isso ainda resiste até hoje, ainda a matriz africana, pouco, mas resiste, porque a igreja evangélica praticamente ela tomou conta, está tomando conta. E o futebol, que desde esse tempo também ainda resiste até hoje. Só essas coisas que tem. Não tinha embarcação para ir para Belém, digamos, quando uma pessoa adoecia, não tinha como ir para Belém. Então se corria ao curandeiro, que nessa época tinha muito. Eles tinham o conhecimento da cura. Você consegue lembrar quando as pessoas adoeciam na comunidade, por exemplo, como era feito o tratamento? Ah, isso era feito. Era mesmo lá em casa, no mato mesmo. Aí tinha um bocado de gente que naquele tempo ainda tem agora. Chamava o pajé. Pau. Isso tudo era remédio pra gente. E a gente ficava curado. Eles faziam, né? Você consegue lembrar quais eram as cascas, quais eram as ervas que eram utilizadas? Tinha muitas piocas, até a gente se embocado também. Mas ainda tem, não tem. Nós tiramos essas cascas. Casca de cedro. Era sucuba. Tinha Vassourinha de botão. Sim, vassourinha de botão. Aqui tem um bocado de vassourinha. Isso era para fazer o chá pra gente beber também. Sabão. Cipó sabão. Eu tava até me esquecendo. Até não que eu me esqueci um bocado. Aí, no caso, o pajé, o curandeiro, que cuidava da comunidade. Era. E o nascimento, assim, tinha parteira, assim? Tinha. A parteira era as mulheres que já traziam aquilo na cabeça mesmo. Tinha ali onde ela mora, tinha a Dona Rosa. Agora por aqui já não tem. Agora quando parte logo para Belém, que tem barca, tudo para Belém. Não nasceu mais nenhum para cá. A igreja evangélica ela começou a chegar devagar. Até então só tinha a matriz africana e a religião católica. Ela começou a chegar devagar com a sua ideologia, né? Começou a afastar um pouco a questão da matriz africana. Sempre numa família nasce um que traz o dom, mas logo esse dom é cortado, né? Pelas igrejas eles cortam logo. Mas outros ainda, melhoria do transporte começou a melhorar para ir para Belém. Aí hoje em dia, quando se adoece, já é bem pouquinho que procura o curandeiro e já procura um médico, até porque já tem posto de saúde próximo, que não tinha, né? Nessa época aqui era só caminho, meio de transporte era só batelão, era tinha daqui para Belém remando. Hoje em dia não, pega uma moto, vai ali no posto da Boa Vista, aí ou pega uma lancha e vai para Belém. Então, a questão da matriz africana, dos curandeiros já foi ficando de lado agora. Se valem bacana. Foi bom, foi bom, foi bom.